Brasil. Então, veja, é uma frase que até hoje a gente escuta aqui quando eles vejam que é um estrangeiro, principalmente do Brasil, eles perguntam da possibilidade de emigrarem para o Brasil. Essa mesma frase, então, Dom Pedro II escutou nas ruas de Damasco em novembro de 1876. E ele escreveu isso no diário dele, que mostra que ele, então, entendia em árabe, porque essas pessoas estavam falando a língua árabe. Nesse meu livro, eu coloco como uma parte forte foi que, quando falava América, eles pensavam na América do Norte, porque tinha os americanos que passavam aqui pela região, tinha escolas que eram administradas por americanos, mas alguém importante, vamos dizer, que chamaria a atenção da América do Sul, praticamente não passou ninguém, salvo Dom Pedro II, e quando ele passou, mesmo não sendo uma viagem oficial, mas as pessoas o reconheceram pelo fato de falar que era o imperador do Brasil. E, como eu disse, eu encontrei vários jornais, esses jornais escreveram sobre o Brasil, escreveu sobre a riqueza que o Brasil tem, escreveu sobre esse imperador, a simplicidade, a hospitalidade que ele tinha, e isso praticamente eu imagino que foi o que divulgou o Brasil nessa região e que fez que, a partir principalmente de 1880, aconteceu a grande imigração dos árabes para o Brasil, principalmente libaneses e sírios, que chegaram no Brasil a partir de 1880. E eles chegaram graças a essa divulgação que os jornais fizeram na época sobre o Brasil e sobre a visita do imperador. Então, os jornais, podemos dizer que foram os divulgadores do Brasil, e Dom Pedro II foi o que fez a publicidade do Brasil aqui, que então chamou de uma maneira indireta, porque justamente ele estava fazendo toda essa viagem pela Europa e passando aqui em busca de emigrantes que pudessem ir para o Brasil, porque no Brasil já estava entrando na fase da abolição dos escravos. E veja que aí foram os europeus, e sempre a busca dele é que o Brasil precisaria de mãos de obras para a grande agricultura. Aí eu coloquei também uma interrogação no sentido que Dom Pedro II passou pela Europa atraindo europeus que eram agricultores e que conhecia a grande agricultura, que era importante para o Brasil. Mas por que interessar pelos árabes, onde que não existe aqui uma grande agricultura? Mas eu vejo que nos escritos dele, na visão que ele futuro, ele europeus que são conhecedores da grande agricultura, é importante, mas necessitaria um povo que circulasse a mercadoria pelo Brasil, esse grande território brasileiro. Então precisaria alguém que levaria da cidade para o interior, de região para outra região, e nada mais melhor do que o árabe que gosta do comércio e gosta de circular, lembrando das famosas caravanas, né, que os árabes têm, e a maneira de comercializar a troca de mercadorias. E foi exatamente o que aconteceu, foi que os árabes chegaram no Brasil e praticamente todos trabalharam no comércio, né, comércio de mascate, e então, já no final do século XIX, você encontra libanês ou árabe, Amazonas e no sul do Brasil, quer dizer, de norte ao sul, a presença do comerciante, do mascate, e que passou a fazer parte da nossa história do Brasil, na cultura, né? Além de comercializar, eles levavam cultura também. Então foi ali, acho que uma parte importante que Dom Pedro II fez essa ligação, foi de levar os árabes a pensarem no Brasil, e ao chegarem eles encontraram uma região grande e com uma liberdade, né, para trabalhar. E aí eu volto a dizer lembrar outra coisa, que Dom Pedro II, como eu disse, ele já tinha assinado um acordo com o Império Otomano em 1858. E com esse acordo, ele tem a possibilidade do brasileiro, do Império do Brasil, circular pelo Oriente, o Império Otomano.
Catlab, só para a gente situar aqui, então, pessoal, né, acho que é legal lembrar, você falou de Constantinopla, que hoje em dia seria ali Istambul, né, a região da Turquia, e agora você está novamente citando aí o Império Otomano. Então, só para citar o pessoal que nessa época da viagem, né, do Dom Pedro, essa região aí do Levante, né, Líbano, Síria, fazia parte do Império Otomano, né, para o pessoal entender aí essa parte histórica. O Dom Pedro fez esse acordo com o Império Otomano que, que se estendia pela região ali do Levante, que hoje é ali Líbano, Síria, né? Essa parte que você está citando agora. Exatamente. E veja que o interesse do Império Otomano pelo Brasil na época, nós estamos falando de 1850, é que era um momento que o Brasil estava forte na agroexportação, principalmente o café e o soja. Então, o Império Otomano tinha interesse no Brasil para essa importação de produtos brasileiros para o Oriente, que abrangia, então, Constantinopla, que era a capital do Império, mas também toda essa região dos árabes, né? Então, o Líbano, a Síria, o mesmo Iraque, né? A Palestina, o Egito. Então, toda essa região todos eles chamavam de súditos do Império Otomano. Então, eram os povos que viviam dentro do domínio otomano. E justamente nesse tratado assinado em 1858, tem cláusulas bem no início que fala que aqueles que possuem, que é titular do passaporte otomano ou passaporte turco, eles podem chegar nos portos, tanto do Império Otomano como do Império do Brasil, descerem, desembarcarem, e pode circular no país, pode abrir comércio, pode comercializar. Aí veja, aí muitas vezes os libaneses falam não somos turcos, e não são turcos, mas eles tinham um passaporte turco, quer dizer, era a identidade que eles tinham. Foi importante porque deu a facilidade deles chegarem no Brasil sozinho, ou em grupo, ou em família, desembarcarem no navio e poder circular. Aí veja que já os europeus, os italianos, os alemães que chegavam, eles tinham que vir com um contrato entre os dois governos, e eles chegavam nas embarcações no Porto de Santos, ou no Rio de Janeiro, mais conhecido é o Porto de Santos, tinha um trem que levava eles do Porto de Santos até São Paulo, no Brás, que era a hospedaria dos imigrantes, e que hoje é o Museu do Imigrante, em São Paulo, e que ainda tem lá os vestígios dessa hospedaria, inclusive da estação de trem. Então, eles eram transportados do porto para essa hospedaria. E dessa hospedaria, depois de uns 10 dias cuidado pelos médicos, vinham os fazendeiros que tinham contrato de ter essa mão de obra e levavam eles de caminhões ou de trem até a fazenda onde que eles iam morar. Então, eles não tinham muita liberdade de circular pelo Brasil. Eles circulavam na região onde eles iam trabalhar. Aí veja que os libaneses, não, eles desciam no Porto de Santos, apresentavam o passaporte otomano, eles poderiam sair sem nenhuma dificuldade, eles não tinham nem contrato de trabalho e nada, mas eles poderiam, com aquele passaporte, abrir comércio e trabalhar, segundo o tratado que foi assinado. E esse é um dos motivos que você vê as colônias de italianos, colônias de poloneses, principalmente na região sul, né, de alemães, e ao mesmo tempo você vê os libaneses ou os árabes, né, espalhados no Brasil todo, porque justamente eles tinham essa facilidade pelo acordo que tinha entre os dois impérios, e Dom Pedro II, em 1876, então, quando ele passou por Constantinopla, ele estava realizando a primeira visita, vamos dizer, ao sultão, o imperador do Brasil visitando o sultão do Império Otomano. E o sultão o encontrou, eles tiveram várias conversações, e ali se manteve uma relação mais firme e que abriu para o comércio e também para a mão de obra, porque com a visita de Dom Pedro na região, porque na época também são vários os turcos que foram para o Brasil, não foram só os árabes, turcos mesmo, de Constantinopla. Nós temos hoje uma colônia de turcos no Brasil, não é tão grande como a dos árabes,
mas que também já na época de 1860 chegaram no Brasil, trabalharam, abriram comércio. Um dos exemplos que nós temos dessa imigração, e que é uma personalidade no Brasil, é o Manuel Said. Então, Manuel Said, ele é o grande gramático brasileiro, que foi filho de Said, que ele foi... ele nasceu em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, que é um imigrante otomano, um imigrante turco mesmo, e que o filho dele já nasceu no Brasil, o Manuel. E ali, então, iniciou essa imigração dos turcos e que, em seguida, também houve essa grande imigração dos árabes. E todos eles com um passaporte otomano e sendo chamado de turcos. Isso que você está citando, então, Katab, entra aqui numa das minhas perguntas, né? Porque com essas missões, o Dom Pedro II ele foi considerado por muitas pessoas o primeiro relações públicas, né, do Brasil. Você estava comentando justamente sobre essa questão dele ter divulgado muito o país lá fora, ter feito esse acordo com o Império Otomano. Eu queria saber de você, você concorda com esse título aí que foi dado para o Dom Pedro II de primeiro Relações Públicas aí do Brasil? Sim, concordo. E no meu livro eu cito disso, e em vários artigos de pesquisa, eu coloco ele como o garoto propaganda, né, do Brasil, porque ele não viajava numa visita oficial pelo fato de ele andar nas ruas, conversarem com as pessoas, ele conhecia vários idiomas, né? Então veja que ele aqui no Oriente ele falava turco, ele conversou em turco, falou também em árabe, em hebraico, né, quando esteve na Palestina. Então esse contato com o povo, e justamente também quando ele passou na Europa, que ele conhecia as línguas europeias, ele passou para mudar um pouco a visão que o Brasil era a terra dos papagaios, como muitos denominaram no passado, e imaginava que o Brasil só tinha animais e florestas, né? Então ele, com a inteligência, um homem culto e falando vários idiomas, ele divulgou um Brasil diferente e divulgou também um Brasil interessado em ter mão de obras para trabalhar nessa grande agricultura, e foi justamente essa grande imigração europeia, e o mesmo ele fez no Oriente. Ele tinha muito interesse pela cultura do Oriente, por isso também que ele aprendeu as línguas orientais, e nessa passagem, quem que se ocupou de divulgar o Dom Pedro e Dom Pedro II e o Brasil foi justamente os jornais locais, que publicaram artigos em árabes, esses que eu encontrei, e que são pesquisas inéditas, né, e que hoje está no Museu Imperial de Petrópolis. Esses artigos nos jornais, que eram publicados em vários jornais aqui em Beirute, mas que circulavam aqui no Oriente, inclusive no jornal que existe até hoje, que é Ahram, que é o famoso jornal do Egito, que tinha acabado de estado por 2 libaneses que estavam no Egito, né, que fundaram esse jornal. E justamente falando dele e do Império, do Brasil, o que o Brasil tem. Então, já era no sentido de divulgar o Brasil. Então, graças ao imperador, que eu posso até dizer o garoto propaganda, porque aqui na região, e fez que muitos libaneses começaram a partir daqui diretamente com a intenção de chegarem no Brasil e não mais Estados Unidos, né? Porque muitos daqui partiram em torno de 1860, depois dos massacres, fez os árabes descobrirem uma nova região. E, bom, então só aí que você citou, a gente pode falar que nos trajetos das viagens, então Dom Pedro passou por Líbano, Síria, Palestina e Egito. Esses são os pontos das missões por onde ele passou, né? Exatamente, e pouco divulgado, mas ele esteve, além do que os turistas faziam na época no Egito, ele chegou até a Núbia, né, ultrapassou a Núbia, que hoje é o Sudão. Então ele foi muito além do que geralmente os turistas chegavam até Abu Simbel. Ele continuou a viagem, chegou na região que é hoje o Sudão, e ele descreveu a Núbia, né, no diário dele, e essa Núbia
hoje não existe mais, grande parte é porque ela foi coberta pelo Lago Nasser, que foi a grande mudança da região. Então, nós